Olá, hoje o assunto é aposentadoria híbrida e você vai entender por que saber mais sobre isso te dará uma grande vantagem na hora de buscar o deferimento do benefício do seu cliente. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa live 008 do Prev na Prática. Eu sou o Dr. Isaac Provenzi, procurador federal atuante no Previdenciário há mais de 8 anos. E nas minhas redes eu ensino a prática previdenciária para advogados e falo sobre a chave mestra para o seu reconhecimento rural, mesmo que você esteja iniciando na área previdenciária. Por isso, se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve no canal e deixa o seu like. Para a gente começar, a gente tem que entender o que vem a ser a aposentadoria híbrida. A aposentadoria híbrida, para a gente já ter uma base inicial, ela se resume da seguinte forma: a aposentadoria híbrida é uma aposentadoria por idade, na qual é somado o tempo de contribuição urbano com um tempo rural, um tempo de exercício de atividade rural. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente como que faz a soma desse tempo, como que é feito o cálculo desse tempo, Mas assim, você saber disso é um grande diferencial na sua carreira para você atender os seus clientes, porque se chegar no seu escritório alguém que você verifica que não fecha o tempo mínimo da carência necessária e do tempo de contribuição e da carência para a aposentadoria por idade, lembrando que hoje, depois da reforma da emenda 103 de 2019, exige-se sim carência e tempo de contribuição para aposentadoria por idade. Hoje não é só exigido apenas a carência, tá? Se você não sabe a diferença entre carência e tempo de contribuição, carência são os recolhimentos que o segurado efetuou e tempo de contribuição é o tempo de contribuição que ele tem junto ao CNIS, junto ao cadastro dele. Existe diferença entre os dois? Sim, justamente porque o tempo de contribuição ele pode ser acrescido por um tempo rural, no caso da aposentadoria híbrida, aposentadoria por tempo de contribuição, e juntamente com o tempo que realmente houve o efetivo recolhimento. E também pode ser acrescido no caso de um tempo de atividade especial. Lembrando que segurado especial não é aquele que exerce atividade especial. Atividade especial são aqueles que exercem atividades expostos a agentes nocivos, certo? Então, isso é apenas uma introdução. Mas, em resumo, a aposentadoria híbrida ela é uma aposentadoria por idade. Então, se chega lá no seu escritório algum cliente que quer se aposentar, você senta com ele para fazer essa análise da documentação e você verifica que ele já não tem a idade mínima, já não vai entrar na aposentadoria híbrida, certo? Tem que ter a idade mínima, ou você vai sentar com esse cliente, vai fazer um planejamento previdenciário. E daí, vou ganhar dinheiro com isso? Claro, porque você vai cobrar por esse planejamento previdenciário. Inclusive, se esse cliente for se aposentar depois, você pode cobrar pelo planejamento previdenciário e por fazer o requerimento da aposentadoria dele, certo? Você já tem duas oportunidades de ganhar com um único cliente. E se ainda assim ele não conseguiu o deferimento, você pode ajuizar uma ação e ganhar essa ação, certo? Então, para ficar melhor para a gente aqui, eu vou abrir um arquivo, vou trocar aqui minha tela e vou fazer um arquivinho aqui que fica mais fácil para a gente entender, O assunto de hoje é aposentadoria híbrida, tá? Ela não é um mistério, mas ela é muito interessante, é muito importante você que está começando na área ou você que já atua na área saber sobre a aposentadoria híbrida, saber como você pode favorecer o seu cliente, como você pode acelerar os seus ganhos, sabendo sobre o que é a aposentadoria híbrida. A primeira coisa para a gente entender, vou abrir uma outra tela aqui. Primeiro passo, se você está começando na área, você tem que saber o que? A lei 8213, certo? Leia essa lei, leia, releia, leia e releia. É a lei básica, tá? Eu vou para o texto compilado porque eu já sei as alterações. Sempre que você está começando, não leia o texto compilado. Por quê? Porque existem muitas alterações que vão envolver o direito adquirido do seu cliente. Então, a aposentadoria híbrida, ela originalmente, ela surgiu com esse parágrafo 3º aqui do artigo 48, certo? Que foi incluído pela lei 11.718 de 2008. Então, vamos colocar ele aqui, ó. O que diz lá? Aposentadoria híbrida. Primeiro fundamento. Então, ó, aposentadoria
híbrida. O que diz lá no parágrafo 3º? Os trabalhadores rurais, certo? De que trata o parágrafo 1º desse artigo, que não atendam ao disposto no parágrafo 2º, por isso você tem que ler a lei, certo? Parágrafo 1º. A aposentadoria por idade será devida ao segurado, cumprir a carência exigida em lei, 65 anos de idade se homem, 60 se mulher. Hoje a mulher é 62, tá? Houve alteração com a reforma. Os limites fixados no caput serão reduzidos para 60 e 55 nos casos de trabalhadores rurais, certo? Para os efeitos do parágrafo 1º, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício da atividade rural. Esse é o parágrafo 2º. Aí, o que acontecia muito? O trabalhador rural, por vezes, ele tem que acabar saindo da roça por um período, ele tem que exercer uma atividade urbana num período de entre-safra, né, por mais de 120 dias. Se for menos de 120 dias, esse período ele não vai afetar a qualidade de segurado especial dele, né? Isso já foi definido lá no tema 219, isso já está certo. A lei também 11.718 também estabeleceu isso, certo? Então isso não vai afetar a qualidade de segurado dele. O que vai afetar? O tema 301, desculpa, da TN1, né? São as atividades intercaladas. O que acontece? Então esse trabalhador ele saiu da roça por um período e voltou para a roça. Essa foi a ideia original, né, de incluir esse parágrafo 3º, porque tinha muito trabalhador rural que saía da roça e voltava, e acabava que aquele período que ele trabalhou fora não era computado. Daí isso acabava gerando essa situação em que ele não conseguia se aposentar, porque não preenchia a carência dos 180 meses, saiu, sei lá, 5 anos da roça, e daí ficava num limbo. Então foi incluído esse parágrafo. Importante também, né, só para a gente entender um pouco mais, né? A aposentadoria híbrida, como eu falei, ela é uma aposentadoria. Então vamos pôr aqui, ó. Aposentadoria por idade. Ela é uma aposentadoria por idade. Existem quantos tipos de aposentadoria? Vários, tá? Então, tipos de aposentadoria. Eu vou pôr aqui os principais. Tipos de aposentadoria. Tem o B42, você vai se deparar muito com esses códigos, com essas siglas, quando for atuar na área previdenciária. B42 é o quê? É uma aposentadoria por tempo de contribuição. Certo? E aqui dentro do B42 vai estar, claro, todas as variáveis da aposentadoria por tempo de contribuição e também a antiga aposentadoria por tempo de serviço. Existem diferenças entre as duas, né? O assunto hoje aqui é a aposentadoria híbrida, não vou entrar nesse mérito, certo? Então, aposentadoria por tempo de contribuição vai ser o B42 com todas as variáveis possíveis, né? Por pontos, aposentadoria por tempo de contribuição prevista nas 5 regras de transição da emenda constitucional, a aposentadoria por tempo de contribuição prevista antes da emenda constitucional. Então, são todas essas regras de transição. A regra geral é a aposentadoria por tempo de contribuição, você vai ter vai computar o tempo de contribuição, no caso 35 anos para o homem, regra geral, né? E 30 anos para a mulher. Essa é a aposentadoria por tempo de contribuição B42. Tem também o B46, que é a aposentadoria especial. Aqui a gente, como eu já falei no começo da live, não estamos falando do segurado especial, que é o trabalhador rural. Aqui é aquela pessoa que exerce atividades expostas a agentes nocivos, certo? Então, ruído excessivo, agentes químicos, agentes biológicos. Então, são essas pessoas, né, que estão expostas a agentes agressivos que causam dano à saúde. Então, o B46, quando você se deparar, é uma aposentadoria especial. B32 também é uma espécie de aposentadoria. Essa aqui é a aposentadoria por invalidez. E também tem a sua variante, o B92, que é a aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente, né? Perdi minha tela aqui.
por incapacidade permanente, como é hoje a nomenclatura, né? Então vamos pôr corretamente, incapacidade permanente. E a B92 também é uma aposentadoria por incapacidade permanente, mas por chamada acidentária. Acidentária, que ela decorre no acidente de trabalho, certo? E por fim, o B41. No B41 vão entrar as aposentadorias por idade. Assim como o B42 existem as aposentadorias por tempo de contribuição, no B41 também tem as aposentadorias por idade. Então, aposentadoria por idade. Aqui entra a idade rural, urbana e híbrida. Eu particularmente entendo que só existe rural e urbana, porque a híbrida é um misto das duas, né? Mas então é isso. São esses basicamente são esses os tipos de aposentadoria que existe. Só para a gente ter, para você que está começando a ter uma ideia, né? Já passei para vocês a diferença entre elas. E o que existe? Existe uma grande confusão que às vezes as pessoas fazem quando a gente está falando de aposentadoria híbrida, que algumas pessoas vão fazer um pedido de aposentadoria por tempo de contribuição e coloca aposentadoria por tempo de contribuição híbrida. Isso não existe. Por que a pessoa coloca isso? Por que o advogado, a advogada coloca isso? Porque ele está querendo reconhecer um tempo rural naquele período, naquele pedido, né? Isso não precisa colocar nesses termos. Não existe aposentadoria por tempo de contribuição híbrida. O que existe é aposentadoria por idade híbrida, certo? Isso é uma confusão que existe bastante. Não é porque você quer comprovar um tempo rural que vai se transformar numa aposentadoria híbrida, certo? A aposentadoria híbrida é só no caso de aposentadoria por idade. E isso acaba, algumas pessoas às vezes acabam confundindo, certo? Agora sim, por que você tem que aprender sobre aposentadoria híbrida? Qual que é o grande diferencial? Por que isso vai fazer diferença na sua carreira? Por que isso vai dar um salto na sua carreira? Veja bem, a aposentadoria híbrida, ela é um grande trunfo na mão do advogado. Ela realmente se transformou num grande trunfo. Por quê? Porque se chega no seu escritório, como eu falei, um cliente que ele tem lá, né? Vamos colocar aqui. Chega lá o cliente 1. Saiu da roça. Vamos fazer diferente. Cliente 1 tem 10 anos de tempo rural. Tem 5 anos de atividade urbana. No CNIS. Já está no CNIS, já está reconhecido. É homem, tem 67 anos de idade. Nesse caso aqui, se você fosse tentar aposentar ele por idade rural, ele saiu da roça. Não está na roça mais. Certo? Fosse tentar aposentar, não fecha, então. Não fecha o tempo. Ele não fecha o tempo rural e nem urbano. Certo? Só que esse cliente aqui, se a gente somar, ele fecha o quê? Ele fecha 10 mais 5, 15 anos de carência, que é o tempo exigido. Certo? Ele fecha 15 anos de carência. No caso, vamos pôr outra idade aqui. 70 anos. Por quê? Como veio a emenda, ele teria que comprovar, se ele não se enquadrasse na regra de transição, ele também teria que comprovar o tempo de contribuição. Mas vamos por 70 anos. Ele fez 65 anos antes da emenda, antes da reforma, então tem o direito adquirido. Aprovar o quê? Idade. Então o que ele tem que comprovar? Idade mínima e carência. A idade mínima. Quando que ele atingiu a idade mínima? Quando ele fez 65 anos.
caso aqui, idade mínima. Mínima igual a 65 anos. Nesse caso, ele já tem a idade mínima. Carência. Se somar os dois períodos, ele tem a carência. Ok. Esse seu cliente, se você apenas analisasse o tempo rural ou apenas analisasse o tempo urbano, ele não ia conseguir se aposentar. Você ia falar, não tem como se aposentar. Mas somando os dois, você vê, não, eu consigo aposentar esse cliente. Agora vamos para uma outra situação. Por que é uma carta na manga, se você saber essas regras da aposentadoria híbrida, né? Lembrando, a aposentadoria híbrida, a idade mínima, ela carrega com ela a idade mínima da aposentadoria urbana, por idade urbana, certo? Então, no caso do homem, 65 anos, no caso da mulher hoje, 2023, 62 anos. Pode ser que seja 60 anos, dependendo da data em que ela implementou a idade mínima, certo? Se ela implementou a idade mínima antes da emenda, se ela já tinha 60 anos antes da emenda 103 de 2019, então a idade mínima no caso dessa cliente vai ser 60 anos. Então, tudo vai depender. Ela fez o requerimento quando ela tinha 61 anos, mas ela fez 60 anos antes da emenda. Então, você pode, se essa cliente, você procurou, ela te procurou e eu fiz esse requerimento aqui em 2020, foi indeferido, será que dá para salvar? Será que tem como resolver? Você analisa a documentação, vê, não, você tinha idade mínima antes da emenda, você cumpriu a carência, dá sim, vamos ajuizar uma ação, certo? Então, só para você saber que isso é importante. Vamos pôr aqui um importante. Opa. Importante. A idade mínima é igual à idade da aposentadoria por idade urbana. Um outro erro muito comum que eu costumo ver também, a pessoa não tem a idade mínima do tempo urbano, já passou da idade mínima do tempo rural, mas ela quer uma aposentadoria híbrida, saiu da roça, não está na roça mais, não está exercendo atividade rural, e ela quer, por exemplo, chega uma mulher lá, tenho 57 anos de idade, quer uma aposentadoria por idade híbrida. Não vai ser deferido. Homem, tenho 62, 63 anos de idade, vou buscar uma aposentadoria por idade híbrida. Não vai ser deferido, porque a idade mínima não é a idade mínima do trabalhador rural. Como eu falei inicialmente, essa regra aqui, essa norma, ela foi feita como uma espécie de proteção dos trabalhadores rurais, certo? Só que isso já foi definido no tema 1007, vou falar dele um pouquinho mais para frente, que não se aplica só aos trabalhadores rurais, ou seja, o que o INSS defendia, por isso que chegou o tema lá 1007 para o STJ, o INSS defendia, eu sei porque eu defendi muito isso, eu batia muito na tecla com relação a isso, peguei lá a exposição de motivos quando foi formulada a lei, a gente realmente, dentro da Procuradoria, a nossa defesa era que a aposentadoria híbrida é para quem está na roça agora e não fechou o tempo da roça, não fechou o tempo rural, mas tem tempo de contribuição urbano, né? Vamos imaginar o que se defendia o INSS. Essa pessoa aqui, ela tem 5 anos de atividade urbana, saiu do meio urbano e agora veio para a roça. Ela tem, né, esse homem tem 65 anos, ele tem 5 anos aqui comprovado de atividade urbana e faz 10 anos que ele está exclusivamente na roça, comprovado. O INSS reconheceu o período rural. O INSS não concedia o benefício, certo? Antes da lei. Depois da lei, sim, o INSS concedia e a defesa do INSS na via judicial é essa pessoa tem que estar na roça, tem que estar trabalhando no meio rural. Isso já foi definido pelo tema 1007 do STJ que não, certo? A gente já vai ver um pouquinho sobre o tema 1007. Então, o que é importante é que a idade da aposentadoria tem que ser a mesma idade da aposentadoria urbana, certo? Então, é muito importante você saber isso, né? Então, nesse caso do cliente aqui, desse primeiro cliente, você conseguiria aposentar ele. Agora, vamos imaginar aqui um segundo caso, cliente 2.
Chega cliente 2. O que tem o cliente 2? Mulher, 63 anos de idade, comprovou trabalho rural. Tem trabalho rural. Tem trabalho rural comprovado. De 14 anos e 5 meses. Casou e saiu da roça. Foi pro meio urbano. Virou dona de casa, vamos dizer assim. Dona de casa. Não exerce atividade remunerada. Não exerce atividade remunerada. Chega lá no seu escritório, essa cliente. Certo? Então aqui você vai, né? Atividade rural dos 12 anos até o casamento. Certo? E se ela tivesse, né? Certo? Já vou dar um outro exemplo aqui. Tá? Então ela não exerce atividade remunerada, chega essa cliente lá no seu escritório e pergunta: doutora, tem como eu me aposentar? Será que eu consigo me aposentar? O que eu tenho que fazer para poder me aposentar? Aí você vai fazer uma entrevista com essa cliente, né? Eu quero saber se eu tenho que recolher aqui, tenho que fazer 15 anos de recolhimento como segurado facultativo, eu nunca recolhi nada, não tenho nada recolhido. O que eu posso me aposentar? Eu quero garantir uma renda no meu futuro, uma renda a mais. Primeira coisa, né? Você vai fazer a entrevista rural, você vai fazer a entrevista previdenciária com ela, né? Então lembre sempre, né? Fazer a entrevista previdenciária. E durante a entrevista, você vai constatar que ela tem esse trabalho rural. Isso aqui você vai descobrir na entrevista que você fizer com ela, certo? Então você vai ter um rol de perguntas que você faz para cliente, e você vai lá constatar que ela tem esse tempo rural. Mas ela não exerce nenhuma atividade remunerada e não tem nenhum recolhimento. Tem como aposentar essa cliente? Será que você consegue aposentar essa cliente? Sim. Qual que vai ser a orientação, né? A orientação vai ser a seguinte. Orientação. Efetuar 7 recolhimentos como contribuinte facultativo. Importante isso daqui. Ela não deve efetuar o recolhimento como contribuinte individual, por mais que ela vá recolher sobre a mesma alíquota, os códigos na GFIP ela vai ser diferente, e ela não deve efetuar o recolhimento como contribuinte individual. Por quê? Porque quando chegar lá no INSS, o INSS vai ver: você diz que é contribuinte individual, você tem que comprovar o exercício de atividade remunerada. Você diz que é contribuinte facultativo, você não precisa comprovar o exercício de atividade remunerada. Como essa cliente ela não exerce atividade remunerada, certo? Você vai orientar ela a fazer isso. Ele efetuou os 7 recolhimentos, vai dar entrada no requerimento administrativo de aposentadoria por idade. Aposentadoria por idade. Quando você for entrar lá no meu CNIS dessa cliente para fazer esse requerimento, você não vai achar aposentadoria por idade híbrida. Pelo menos ainda não houve essa alteração lá no meu INSS. Você vai encontrar o que? Aposentadoria por idade. Você vai selecionar aposentadoria por idade. E daí você vai fazer uma petiçãozinha, né? Isso daí, nessa entrevista, você já aproveita isso daqui, porque você vai juntar tudo isso daqui numa petiçãozinha que você vai juntar no requerimento administrativo, porque essa cliente vai voltar para você. Então aqui você vai ganhar quanto? Vai ganhar no planejamento previdenciário
vai ganhar no requerimento administrativo. Se ela voltar, né, você entrega o planejamento completo e diz, né, se você quiser, eu também posso dar entrada no requerimento. Aí fica conforme a sua tabela de valores, conforme você quiser cobrar, né? Sei lá, você cobrou 2 salários mínimos para fazer o planejamento previdenciário. Ah, se você quiser só que eu faça o requerimento administrativo para você, o preço normal são 4 salários mínimos. Como você já me pagou 2, você me paga mais 2, certo? Isso daí você conversa com a sua cliente lá, isso vai da forma que você vai administrar o seu escritório, certo? Então, ó, você vai ganhar 2 vezes aqui. O cliente vai voltar para você. Claro que ela vai voltar, você fez um bom trabalho, né? Você foi lá, mostrou para ela que ela tem o direito, que ela não vai ter que esperar 15 anos para se aposentar, ela tem que esperar 7 meses. Claro que ela vai voltar. Ela vai falar, poxa, essa pessoa, esse advogado, essa advogada, vou voltar, claro que eu vou voltar. Certo? Então é isso daí. Você vai ganhar aqui, e se houver um deferimento, você ganha também. Que daí você vai receber 30% do que ela for ganhar do retroativo, certo? Esse é o padrão, 30%, 25%, depende da tua forma de trabalho, mas esse é o padrão, certo? Certo, esse aqui é o caso do cliente 2. Então, você viu, a aposentadoria por idade híbrida, ela tem várias formas de você ganhar essa... Deixa eu só melhorar minha outra tela ali, que ela não está descendo. Aí. Aqui. Tem várias formas de ganhar, né? E ela é uma chave, ela é uma carta na manga de quem está trabalhando com isso. Você pode pensar, mas tem muita dúvida ainda, porque assim, o que eu tenho que provar, como é que funciona, como é que faz? Ó, você tem que pensar, a questão é simples, certo? O que você vai comprovar lá na atividade rural, na aposentadoria híbrida? O que você precisa? Tem que comprovar o tempo rural, comprovar o tempo rural. Você vai fazer na autodeclaração, né? Hoje ela é eletrônica. E o tempo urbano. É isso que você tem que comprovar. Agora, digamos que chega lá no seu escritório um cliente que quer fazer um planejamento previdenciário. No caso aqui, cliente 3, ele é homem. Vamos lá. Homem. Tem 60 anos de idade. Cinco anos de contribuição. Dez anos rural. Você vai falar para esse cliente? Ele tem que recolher mais 5 anos para fechar o quê? Para fechar o tempo de contribuição mais a carência. Certo? Então nunca deixe um cliente passar na sua mão. Sempre aproveita, nunca deixe o cliente ir embora. Você sempre tem que pegar o cliente. Sempre você vai achar alguma coisa que você pode ganhar com o cliente, né? Por quê? Porque sempre vai ter alguma coisa para você resolver, alguma coisa para você arrumar. Aí você pode pensar, mas dá muita dúvida, eu não estou entendendo, né? Essa aposentadoria híbrida. Não precisa ter essas dúvidas, né? A aposentadoria híbrida ela é simples. Você vai somar o tempo urbano com o tempo rural. É isso, tá? Eu já vou pegar o tema 1007 que você lendo a tese você vai entender, né? Ou você pode pensar, mas
o salário mínimo, geralmente, o que esse pessoal vai ganhar, isso não dá, não deve dar muito dinheiro, né? Não vale a pena eu gastar meu tempo. Eu vou partir para aquelas que dão o salário lá, já vai para RMI de 3 mil, 5 mil. Essa daí eu vou ganhar mais dinheiro. Será que você não ganha dinheiro? Ontem mesmo hoje eu trabalho na parte do cumprimento de sentença, chegou lá para a gente analisar um pedido de cumprimento de sentença de uma aposentadoria por idade híbrida. Quanto que foi a conta? 110 mil. 110 mil, se você ganhar 30%, você vai ganhar 30 mil, né? 32 mil. É o que você vai ganhar, o que você ganharia nessa ação só de honorários contratuais. Tem mais os 10%, o 10% da sucumbência, que nesse caso pegou o valor total da conta, porque essa conta foi na data da sentença mesmo. Então, esse advogado vai receber quanto? Né? Nesse caso que eu analisei ontem, 44 mil, com uma ação de aposentadoria por idade híbrida. Se ele deixasse passar esse cliente, outro advogado ia pegar e ia receber esses 44 mil. Então, é sim uma área muito rentável, é uma oportunidade e é por isso que você tem que aproveitar. Não deixe o cliente passar. Se ele não tem direito a se aposentar agora, você faz o planejamento previdenciário. Você fala, posso fazer um planejamento previdenciário para você, eu cobro tanto. Você tem já o direito de aposentar, você vai fazer isso, isso e isso. Quando você voltar, quando você fechar, depois que você fizer tudo isso aqui, você volta aqui, que daí eu faço aposentadoria para você. Como eu falei, ele vai voltar, o cliente vai voltar. Certo? Então, assim, primeira coisa que você tem que fazer é uma boa entrevista previdenciária, uma boa entrevista previdenciária, porque aí você vai saber se o seu cliente tem direito e como você vai poder orientar ele melhor, certo? Agora vamos partir lá, assim, para a gente entender um pouco mais sobre a aposentadoria híbrida. Vamos lá para o tema 007 do STJ. Opa, saiu um 2 a mais aqui. O que ficou decidido lá na tese, né? Vou pegar a tese aqui e vou colar lá no nosso arquivo lá. Então, lá, para a gente entender bem a fundo o que é essa aposentadoria híbrida. Não vai dar para esgotar todo o assunto em uma live só. Aposentadoria híbrida, tema 1007 STJ. O que decidiu lá o STJ? Vamos aumentar a letra aqui. Deixa eu achar onde que aumenta. O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo, anterior ao advento da Lei 8213. Por que anterior ao advento da Lei 8213? Posterior você tem que indenizar. Pode ser computado para fins de carência necessária a obtenção da aposentadoria híbrida por idade. Tá vendo aqui, aposentadoria híbrida por idade. É a única que existe, é a por idade. Não existe outro tipo de aposentadoria híbrida. Ainda que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições. Isso daqui foi para explicar, foi para decidir, firmar a tese decorrente desse artigo aqui, desse parágrafo aqui, certo? Então, o que decidiu lá o STJ? Né? Nos termos do artigo 48, parágrafo 3º da Lei 8213. Isso daqui é importante você saber. Por quê? Porque, como eu falei, o INSS defendia que a pessoa tinha que estar na roça para poder ter direito à aposentadoria por idade híbrida. O que decidiu o STJ? Seja qual for a predominância do labor misto exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo. Foi isso que o STJ decidiu. Resumindo, o STJ diz, pouco importa, certo? Pouco importa se a pessoa está na roça agora, se ela saiu da roça há 40 anos atrás, certo? Se ela saiu da roça há 40 anos atrás, mas ela tem 10 anos de atividade rural comprovada, mais 5 anos de atividade urbana, ela pode se aposentar, certo? Então é isso que o STJ decidiu. Não interessa quando que foi esse trabalho rural. O que interessa é que a soma da atividade rural
com o tempo de contribuição urbano, tem que fechar a carência mínima necessária. E é importante também você entender o que diz lá no tema. Deixa eu pegar aqui, vamos pôr no Google. Tema 131 da TNU. Tema 131, ele diz o seguinte, ó. Vou pôr lá no nosso arquivo e eu aumento a letra. Tema 131 da TNU. O que disse a TNU? A TNU é óbvio que ela teve que seguir o mesmo entendimento do STJ, né? Então esse tema foi revisado. Para a concessão da aposentadoria por idade híbrida ou mista, né, a mesma coisa, na forma do artigo 48, parágrafo 3º, isso daqui que eu comentei no começo, que eu falei antes, cujo requisito etário é o mesmo exigido para a aposentadoria por idade urbana. Tá? Então, preste atenção, não vai fazer um pedido de aposentadoria por idade híbrida se o seu cliente ou a sua cliente não tem a idade mínima ainda, certo? Espera, né? Converse com esse cliente, fala, você vai ter que esperar até você completar essa idade. Ah, mas o meu amigo lá que está na roça, ele se aposentou com 60 anos de idade, tem 62, mas você não está na roça mais, certo? Você não é um trabalhador rural. A gente não está falando de aposentadoria por idade rural. A gente está falando de aposentadoria por idade urbana, que é também aposentadoria, que no caso uma aposentadoria híbrida, porque você não tem todo o tempo urbano, certo? Outro ponto aqui, como disse o STJ, a TNU seguiu na mesma linha. É irrelevante a natureza rural ou urbana da atividade exercida pelo segurado no período imediatamente anterior à implementação do requisito etário ou ao requerimento do benefício, certo? Ainda não há vedação para que o tempo rural anterior à Lei 8.2.13 seja considerado para efeito de carência, mesmo que não verificado o recolhimento das respectivas contribuições. Outro ponto que o INSS batia na tecla também era que para ser computado como carência, esse período tinha que ser indenizado. Isso daí já restou decidido que não. Importante. Por que isso é importante? Se você for fazer um pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, o período rural ele não vai entrar como carência. Ele vai entrar como tempo de contribuição. Existe diferença entre tempo de contribuição e carência, tá? Então, esse período rural anterior à Lei 8.2.13, ele não entra como carência num pedido de aposentadoria por tempo de contribuição. Na aposentadoria por idade híbrida, sim, ele entra como carência. A carência você tem que ter em todos os benefícios, certo? Com exceção daqueles em que a carência é dispensada. Mas a maioria dos benefícios exige uma carência mínima para você obter esses benefícios. Para você obter a concessão desses benefícios, certo? Então, esse foi bem um resumo do que vem a ser a aposentadoria híbrida. Como vocês puderam ver, ela é uma aposentadoria que aproveita muito, você consegue aproveitar muito ela. Inclusive, eu tenho até aqui um caso concreto, vou pôr aqui, só para a gente ver um pedaço aqui do que foi decidido, né? Nesse caso aqui eu vou explicar para vocês. Ó, por um caso concreto aqui, porque às vezes é bom para entender o que a gente está querendo dizer. Então isso aqui, ó, julgamento pelo TRF4, né, analisei ontem. A parte autora, nascida em 3 de 10 de 1952, implementou o requisito etário, 60 anos, no caso é uma mulher, em 3 de 10 de 2012. No caso, ela precisava só de 60 anos, não de 62, né? Requereu o benefício na via administrativa em 13 de 7 de 2018. Então, deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural e urbana nos 180 meses anteriores à implementação da idade ou nos 180 meses que antecederam o requerimento administrativo, ou ainda em períodos intermediários, mesmo que de forma descontínua. Então, nesse caso aqui, por que esse caso aqui foi interessante? Porque na via administrativa, o INSS já tinha reconhecido o tempo rural. Só que ele não concedeu o benefício, porque na época ainda estava em discussão a questão da aposentadoria híbrida, que era só para trabalhador rural. E, inclusive, o INSS apelou nesse sentido, né? Porém, a apelação do INSS não foi provida. Justamente por quê? Pelo tema 1007, né?
Então, assim, o período da atividade rural deve ser reconhecido não só apenas para o cômputo do tempo de contribuição, mas também para fins de integração da carência. Como eu disse, essa é uma confusão que as pessoas costumam fazer. Confusão entre tempo de contribuição e carência são coisas diferentes, tá? Se você está começando na área, você provavelmente vai ficar assim meio na dúvida, mas o tempo de contribuição e a carência não são a mesma coisa? Não, o tempo de contribuição é uma coisa, carência é outra. Às vezes eles computam o mesmo período, computam ao mesmo tempo, mas muitas vezes não, a maioria das vezes não, certo? A maioria das vezes a pessoa tem 40 anos de tempo de contribuição, mas não tem 180 meses de carência. Não vai conseguir o benefício. Isso existe? Existe. E é aí que você tem que fazer a análise da documentação do seu cliente, ver qual que é o melhor benefício, qual que é a melhor estratégia para ele receber a melhor renda e você receber o maior honorário, certo? Então aqui ele colocou duas jurisprudências. Preenchido o requisito etário de 60 anos e a carência de 180 meses de tempo de contribuição, mediante a soma do período de atividade rural controverso nessa demanda, 13 anos, 2 meses e 28 dias, com os vínculos de atividade urbana administrativamente computados, 10 anos, 2 meses e 9 dias, conforme cálculo juntado nos autos, a requerente faz jus à aposentadoria por idade híbrida. E nesse caso aqui, foi que o advogado ganhou 44 mil com esse pedido de aposentadoria híbrida, um processo simples, mas que lhe deu um grande retorno, certo? Então, minha gente, a aposentadoria por idade híbrida, existem ainda vários detalhes que tem que trazer daí, é claro, numa outra live, como eu falei, não dá para esgotar todos os detalhes, inclusive para entender bem a fundo, teria que pegar o tema 1007, esmiuçar ele, né? Ele é extenso, tem que entender o raciocínio por trás dos ministros, o que passou na cabeça dos ministros, porque é esse raciocínio que você vai incluir nos seus pedidos. Mas nunca deixe de juntar no seu requerimento administrativo, sempre que você for fazer, você está fazendo um pedido de aposentadoria por idade híbrida, o primeiro passo que você tem que fazer é você fazer uma pequena petiçãozinha, né? E o que é isso? Né? No seu requerimento você vai fazer uma pequena petição e você vai colocar lá do que se trata. Esse é um pedido de aposentadoria por idade híbrida, né? Você vai escrever, claro, de uma forma mais detalhada, né? Mas digamos que você, aqui eu quero comprovar o período rural de tal e tal data, né? Conforme tais documentos, e tem comprovado aqui a atividade urbana conforme os recolhimentos que constam aqui e conforme consta no CNIS. Então eu venho pedir aposentadoria por idade híbrida. Por quê? Porque isso já vai direcionar o servidor. Isso daí vai poupar tempo do servidor e vai fazer com que o seu requerimento seja deferido já de primeira, porque você explicou o que você quer. E se por alguma eventualidade vier uma carta de exigências, você também já vai saber o que você tem que fazer, qual a dúvida que pode ter surgido, e você já vai responder rapidamente para que prontamente aquele benefício seja deferido. Benefício deferido é dinheiro no bolso, tanto no seu como no seu cliente. Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou do tema, né, continue acompanhando, porque vamos ter vários temas de atividade rural especial, também vou falar de BPC nas aulas semanais, e vou continuar seguindo nessas próximas semanas falando sobre a atividade rural, porque é um tema muito grande, é muito extenso, tem muito cliente, você aproveita muito sim a aposentadoria por idade rural, o tempo rural nos seus diversos tipos de requerimento, não só em aposentadorias, não só nas aposentadorias das mais diversas espécies, mas também nos requerimentos dos benefícios por incapacidade. Então, não deixe de acompanhar as próximas aulas. É isso aí, um abraço e até a próxima.